Boa tarde. O Governo ainda não decidiu se vai descer o IVA na restauração para 13%. O grupo de trabalho que foi criado pelo Governo para reavaliar o regime fiscal do setor da restauração propõe vários cenários, mas a Ministra das Finanças diz que ainda não foi tomada qualquer decisão. Não há qualquer decisão do Governo sobre essa matéria. Há um estudo que foi feito e que foi tornado público para que a discussão possa ser feita na posse de toda a informação relevante. Não há nenhuma decisão ou inclinação num sentido ou noutro, neste momento. O Ministro da Economia diz que o Governo vai tomar uma posição sobre a taxa do IVA na restauração e acrescenta que sempre apoiou os esforços feitos para reduzir a despesa pública e assim baixar os impostos. O que António Pires de Lima considera surreal é que alguns exijam a redução dos impostos e, ao mesmo tempo, não aceitem a redução das despesas. Tenho procurado apoiar todos os esforços que têm vindo a ser feitos para reduzir a despesa pública, precisamente para poder libertar a economia, as empresas, as famílias de um excesso de carga fiscal que penaliza a economia. Acho verdadeiramente inconsistente, às vezes até um bocadinho surreal, ouvir outros agentes políticos sistematicamente oporem-se a qualquer redução da despesa pública, procurando impedi-la de toda e qualquer forma, ao mesmo tempo que todos os dias pedem, quando não exigem, reduções de impostos. Em apenas 2 anos, a subida do IVA na restauração para os 23% gerou um aumento de 140% na receita. O Estado conseguiu, assim, arrecadar mais de 350 milhões de euros. Os números constam do relatório do grupo de trabalho criado para estudar a fiscalidade no setor. O Governo admite analisar a descida do imposto para os 13% se forem encontradas alternativas. O IVA a 23% na restauração rendeu mais de 350 milhões de euros ao Estado em 2 anos, um aumento de 140%. A informação faz parte do relatório do Grupo de Trabalho Interministerial que avalia o impacto da medida e entregue hoje aos grupos parlamentares. Neste relatório foram ponderados 4 eventuais cenários a adotar em 2014. O primeiro passa pela manutenção da atual situação em sede de IVA, no setor da restauração e similares. Este cenário permitiria um contributo líquido agregado entre os 15 e os 20 milhões de euros, traduzindo assim os resultados obtidos no reforço do combate à fraude e à economia paralela. Uma segunda hipótese seria a da redução para 13% do IVA aplicável ao setor. Ora, neste caso foram ponderadas 2 variantes temporais. O início da alteração, a 1 de janeiro de 2014, antevendo-se um contributo líquido negativo entre os 145 e os 178 milhões de euros, ou a 1 de julho do próximo ano, com um contributo líquido negativo entre os 67 e os 82 milhões de euros. No entanto, a redução da taxa do IVA aplicável representa uma medida de estímulo à economia, com enfoque no emprego, podendo desta forma gerar efeitos positivos semelhantes aos observados noutros países europeus que reduziram a taxa do IVA na restauração. Um terceiro cenário passa pela manutenção da taxa normal do IVA aplicável à prestação de serviços relacionados com bebidas e aplicação da taxa intermédia do IVA à prestação de serviços relacionados com a alimentação. Neste caso, antevê-se um contributo líquido negativo entre os 130 e os 158 milhões de euros, entrando em vigor no início do ano, e entre os 49 e os 60 milhões de euros, com a data de 1 de julho de 2014. Esta medida, à imagem da anterior, configura também um incentivo à economia, embora com efeitos mais limitados, na criação de emprego, no nível de atividade no setor e ainda nas margens de lucro. Finalmente, o cenário da criação de um regime forfetário em sede de IVA para empresas com um volume de negócios reduzido. As dúvidas só ficarão esclarecidas e as decisões tomadas
no próximo Orçamento de Estado. Vamos falar um pouco mais deste assunto com Daniel Serra, porta-voz do Movimento Empresarial da Restauração. Muito boa tarde. Afinal, o Governo tinha razão em aumentar, quando quis aumentar o IVA para 23%? Não, eu penso que o resultado desta medida do Governo, que foi à margem do que previa no memorando da Troika, visto que não estava considerada, portanto, esta hipótese da subida de 13 para 23, quando o memorando, no fundo, o que prevê era uma subida da receita em toda a economia, mas isto prova justamente o contrário, que a medida que o Governo tomou foi errada, visto que teve um impacto altamente negativo. Quando se fala no aumento da receita de 140% entre 2011 e 2013, ela existe, obviamente, à custa da rentabilidade dos empresários, que deixaram de a ter, pois o IVA subiu 77%, portanto, e repito, 77%, que é um valor absurdo, e esse valor foi todo absorvido, portanto, pela rentabilidade e, na maioria dos casos, até chegando mesmo portanto, ao prejuízo. Neste caso, os empresários da restauração acabaram por ter que, para cumprir com o IVA, com o imposto, com o pagamento do imposto, ter que deixar de pagar outros valores, o caso da Segurança Social e fornecedores, etc. Pois é, isso que eu queria saber. Então, como é que se explicam estes valores? Portanto, de facto, o Estado conseguiu arrecadar este valor, muito superior, mas durante todo este período ouvimos falar imenso de falências de muitos dos restaurantes que fecharam, empresas que não conseguiram sobreviver. Como é que foi possível, então, aumentar esta receita e o setor continuar a funcionar? O setor continua a funcionar, como eu disse, à custa, portanto, as pessoas... Ou seja, desde logo, ou seja, aquilo que era o lucro normal dos restaurantes teve que baixar imenso. Sim, a situação é assim, o setor já não estava, de facto, mesmo em 2011, já não estava muito saudável. Até não é por acaso que o movimento de empresários da restauração pedia o IVA passasse para 6%, e até relembro o caso do Dr. Paulo Portas ter pedido na altura também, entre outros do partido, a redução do IVA para 5%, que na altura era o IVA reduzido. Essa questão tinha a ver, de facto, com a dificuldade que a restauração já tinha, e esta situação só veio mesmo decapitar todo o setor. Mas para percebermos uma coisa, o valor das receitas fiscais aumentou, mas o valor das receitas dos restaurantes aumentou ou diminuiu muito, apesar deste aumento da carga fiscal? Isto, eu chamo-lhe isso até por estado perfeito. O que aconteceu aqui foi, por um lado, houve um esforço enorme da parte do Estado para que os empresários pagassem, e o movimento e os empresários todos estão de acordo que se deve pagar impostos de forma equitativa. Por outro lado, veio, neste contexto macroeconómico, a situação agravou-se de tal ordem que obrigou, portanto, a todos os restaurantes a readaptarem, e, obviamente, que houve uma quebra na faturação, e este cruzamento, portanto, destas duas situações em sentido contrário, levaram à falência da maior parte dos restaurantes. Quando o Governo insiste na receita, no aumento grande, não vou pôr neste caso em questão os valores, mas admitido que esses valores são reais e correspondem à verdade, estes valores são muito à custa da rentabilidade, sublinho, de muitos empresários, e temos provas disso, a maioria dos empresários tiveram que vender património para pagar o IVA, isso é indecente, mas aconteceu. Todas as poupanças desapareceram dos empresários. Neste momento estão a maioria em falência, portanto, derivado desta situação. Portanto, isto não há nada, eu acho que ninguém, e o Governo de facto reconhece, e nas reuniões que nós tivemos com o Secretário de Estado, na própria Comissão, com o Ministro Dr. Pires Lima, fizemos-lhe ver que a situação é absurda e que tem que ser resolvida.
Mas este relatório... Mas diga-me só uma coisa também ainda em relação, só para fecharmos essa parte e depois percebemos as consequências e o caminho a tomar. Mas se a rentabilidade baixou imenso, se de facto os restaurantes que fecharam, houve muitos empresários, já vimos, que tiveram que vender algum património para poder pagar ou sustentar o negócio. Se mesmo assim ainda houve um aumento tão grande na cobrança do IVA, significa, de qualquer das formas, que também o ataque à fraude e à evasão fiscal também foi grande. Havia aqui muita gente a fugir aos impostos, ou não? Pode-se admitir que sim, não vamos fugir a essa questão. De facto, existe algum setor da restauração, não a maioria, no nosso entender, existe algum que, de facto, há alguma economia paralela. Mas eu acho que aqui a questão fulcral, e a que nós entendemos e a que defendemos, que esta receita provém essencialmente à custa das poupanças e da venda de património. Portanto, isso quer dizer que não aguentam nem mais um ano. Eu acho que analisando o relatório que prevê aqui a aplicação em janeiro ou em julho, isto é um absurdo. Isto tem que ser já em janeiro. Não há outra hipótese. A situação é tão grave, e o Governo sabe disso e certamente tem indicações disso. Se for junto à banca, percebe a situação. A situação é caótica. Muitos empresários endividaram-se. Eu sublinho que a questão da receita ter sido garantida, ou melhor, dizem que pelo menos o valor que subiu em termos de valor a pagar devido, subiu de facto, mas os empresários, a última coisa que deixam de fazer é deixar de pagar o IVA, portanto, que é um dos impostos que acompanha a vida toda. Portanto, e isso é uma condição, o empresário pode não pagar mais nada, mas o IVA tem que pagar. Portanto, aí que essa situação... Portanto, a partir de janeiro, a situação, o imposto vai ter mesmo que baixar, o imposto sobre valor acrescentado na restauração? Tem que baixar. E qual é a vossa perspectiva? É descida para os 13%? Havia também aqui esta hipótese, por exemplo, deste IVA diferenciado, consoante a restauração ou as bebidas. Qual é o caminho a seguir? Porque o Governo vai, obviamente, também ter que ter alternativas para continuar a cobrar impostos. E isso vai ser uma pressão muito grande sobre o setor. Claro. A questão é esta. Há aqui uma premissa que é esta. Atualmente, a situação como está, com o imposto a 23%, é insustentável. Por várias razões, mas também porque há falta de equidade. Porque, como falou e referiu que há algum mercado paralelo que não respeita as regras, o setor maioritariamente respeita, mas há algum que não respeita, obriga os preços aos consumidores a estarem muito baixos. Portanto, não repercute os 23%. E daí que, e vimos, o setor, de facto, maioritariamente não houve aumentos de preço. Pelo contrário, houve uma pressão descida. O que nos preocupa neste momento é que o relatório não está, nós demos a nossa opinião, a proposta do IVA diferenciado foi do movimento. O movimento, numa primeira fase, defendeu o IVA a 6%, de forma para todo o setor da restauração. Numa segunda fase, evoluímos porque entendemos que houve alguma musculação da parte do Governo e, de facto, também somos sensíveis que o Governo tem muita dificuldade na questão da compensação, então evoluímos para uma situação de IVA diferenciado, os 6 e os 23, em que defendemos, junto à Comissão Multiministerial, que os 6% seria para a comida e os 23% para a bebida. Um pouco ao exemplo do que se passa em França. Seria um contributo. Seria um contributo. Diga-me só uma última coisa. Deixe-me só, que aqui é importante. Os 6% que nós referimos, e o próprio relatório refere isso em certa altura, é altamente, beneficia altamente a criação de emprego. Pois é isso que eu lhe ia perguntar, que, por exemplo, na Irlanda a redução do imposto redundou precisamente na criação de emprego no setor.